Olá, eu sou Juliana Romantini, treinadora do Corpo e da Mente, professora da Prática Integral e recebo como parceiro aqui nesse curso Arte do Sono. Tiago Machado, sou professor de educação física, trabalho com a Ju na Prática Integral já há mais de 5 anos. Estamos aqui muito animados para dar início aí a esse curso, a Arte do Sono, porque a gente acredita que o sono é um pilar fundamental da saúde integral, né? Exatamente. E a gente já começa aí esse vídeo com uma provocação. Você já ficou algumas noites sem dormir ou não dormindo bem, dormindo poucas horas? Seja lá por qual for o motivo, se esse motivo é os seus filhos, o seu trabalho, uma preocupação, falta vida no dia seguinte, né? O cansaço, as questões mentais, de memória, enfim, tudo começa a ficar meio abalado, né, Ti? Então, a gente vai convidar vocês agora para assistir um vídeo para ver se vocês se identificam com esse carinha aí. Bom, deu para ver que com uma noite de sono mal dormida,
o comportamento da gente fica realmente muito abalado, né, Ju? E hoje Nossa, o muito. tema que a gente tem para tratar é um tema extremamente relevante que vai nos ajudar a fazer pontes entre a nossa vida, os nossos hábitos, e esse tema é o ciclo circadiano. Vocês já O que ouviram falar do seria isso? ciclo? Vocês já ouviram falar do ciclo circadiano? Pois é. Ele é um ciclo que talvez os seus avós, seus antepassados tivessem vivido ele muito conectado ao estilo de vida atual, né? O estilo de vida que eles incorporaram, que eles viveram. Já na nossa geração, isso tem sido desconectado e nós estamos criando um tempo próprio, um ritmo que está desconectado desse ciclo natural. E acredita-se, e tudo o que tem sido pesquisado aí pelos cientistas, diz que a desconexão do ciclo circadiano e o estilo de vida atual, contemporâneo, tem gerado muitas, mas muitas doenças mesmo, tanto no âmbito mental quanto no âmbito físico, né, Ti? O ciclo circadiano ele é capaz de nos ajudar a regular, inclusive nossos hormônios, né? Regular a nossa vida. E aí a gente tem essa desconexão que você acaba de falar, né, Ju, entre o homem que se liberta desse relógio biológico. Em alguns textos a gente lê o ciclo circadiano como ritmo circadiano. E é isso. Na verdade, esse ciclo e esse ritmo circadiano, ele nos ajuda a entrar em compasso com o tempo natural. E nós, com a descoberta dos relógios e da tecnologia, a gente acaba por, como você falou, criar um tempo próprio, um tempo que nos liberta, vamos dizer assim, desse relógio biológico, mas ao mesmo tempo, em algum momento ele chega a nos aprisionar, porque quando a gente se liberta desse relógio biológico, existem muitos problemas decorrentes disso, né, Ju, como você bem citou. E o sono, ele é uma forma de nos ajudar a regular esse ciclo, né, Ju? Perfeito. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né, que estão aí participando do curso, que é, vamos pensar um pouquinho no estilo de vida aí que a sua avó ou a sua bisavó vivia, né? Então, aonde ela vivia? Vamos pensar onde ela vivia e que horas você acha que ela ia dormir? Será que era 10, 11, meia-noite, 1 da manhã? Não, né? Provavelmente não, né, Ti? As pessoas iam dormir quando o sol se punha, ela ligava lá aquele lampiãozinho, aquela lâmpada, uma fogueirinha, um fogo, ou então um lampiãozinho, tinha pouquíssima luz. Normalmente eram áreas rurais, ou mesmo na cidade, aquela lâmpada, aquele postezinho amarelo, né? Aquela lâmpada âmbar. E a partir disso, o sono já ia vindo, as pessoas já iam aquietando-se, mal existia televisão, né? Imagina, a televisão, se a gente for pensar no desenvolvimento do ser humano, é super recente, né? E aí, a partir disso, as pessoas iam dormir cedo. Porém, elas também acordavam cedo. O sol aí começava a nascer, vamos chutar aí no Brasil, é por volta das 5 da manhã, 5h30, 6 horas já estava todo mundo já trabalhando. Então, esse ritmo, ele foi modificado a partir da tecnologia, que trouxe para a gente as luzes, né? O movimento, a agitação, a partir desse horário da noite, que é o horário que teoricamente deveria se diminuir já o seu sistema ativado, e começar a descansar até entrar num sono, numa vigília e aí dormir. As luzes de LED, então, que são super recentes, né? Elas para nós também têm um efeito aí muito impactante sobre o nosso cérebro de alerta, né? Então a gente está com televisão ligada, está com celular, mesmo a televisão, as luzes da casa. Eu, por exemplo, aqui embaixo estou embaixo de uma luz de LED. Então são luzes que nos deixam despertos, né? Então, isso tudo acabou impactando nesse ritmo, nesse ciclo circadiano, porque as luzes de LED, por exemplo, e as lâmpadas da casa e dos aparelhos eletrônicos, eles vão simular o sol do meio-dia. Então, no momento que o nosso corpo estava já indo dormir, se aquietando, a gente vem e coloca novamente um estímulo diurno
para as nossas células. Eu estava vendo uma reportagem, Ju, eu até posso colocar aqui para o pessoal depois para acessar, que o problema não era nem a questão da televisão em si, né? Porque antigamente você citou um ótimo exemplo de uma bisavó nossa ou de alguns antepassados que passaram aí gerações. Eles, por mais que vissem televisão, tinham um momento de desligar, né? E agora com o advento da internet e as telas de celular que produzem uma luz realmente muito forte, a pessoa consegue levar esse telefone para a cama e manter essa luz o tempo inteiro acesa. E o que tem a ver com esse nosso tema hoje de ciclo circadiano? Quando a gente vem falar de luz e sombra, o mundo funciona e o nosso cérebro entende o mundo assim. Desde muitos anos, milhões de anos atrás, nosso cérebro entendeu o mundo a partir da luz e da sombra. E hoje, com essas luzes artificiais que a gente tem acesso fácil, né, inclusive dentro do nosso bolso, o que acontece? O nosso corpo, ele apreende o ambiente, né? Ele pega informações do ambiente a partir dessa luz e nos se comunica com ele mesmo, né? Ele faz com que nós É. produzamos hormônios de ativação. Então, se você leva esse celular para dentro da sua cama e está com ele na sua frente, os seus olhos vão captar essa luz e vão fazer com que o seu corpo não desligue, não Uhum. descanse e não respeite essa oposição de luz e de sombra e de ciclo, e você acaba tendo um sono muito menos reparador. Perfeito. A gente está colocando agora aqui na tela uma imagem do ciclo circadiano, que ele tem a ver com o horário que o sol nasce e o horário que o sol se põe, né? O horário que a lua sobe e que a lua vai embora também. Então, esse ciclo ele é como uma gangorra, né? E esse equilíbrio tem muito a ver com o equilíbrio dos nossos sistemas. A gente vai falar em outra aula sobre as questões hormonais, né? Que impactam muito em toda a questão do nosso corpo, porque na verdade é toda a questão química do nosso corpo. Mas para que vocês entendam, a gente tem aí quando o sol nasce um sistema de ativação adrenérgico do nosso sistema e quando a gente dorme a gente vai ficando mais à noite, um sistema noradrenérgico. Se a gente não faz esse equilíbrio e só dá o sistema de adrenalina para o nosso corpo, um sistema simpático que a gente chama, o seu corpo ele desaprende. A gente gosta de fazer o que a gente faz, né? A gente tem hábitos daquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, se a gente fica nas 24 horas muito tempo nesse sistema adrenérgico, eu não dou tempo para que outras funções, que a gente vai falar também aqui no curso, aconteçam durante a noite. É como se eu acumulasse funções no dia e ficasse em déficit para as funções do meu corpo à noite. Ou seja, uma hora a conta vem, né, Ti? Ah, não, mas eu gosto, sabe? Eu sou noturno, eu gosto, eu funciono à noite. Porém, há uma desconexão entre você, o seu ritmo, com o ritmo biológico, o ritmo da natureza. Então, mesmo que você esteja tendo essa sensação, porque você treinou o seu corpo para ser assim, em algum momento essa desconexão vai gerar um afastamento da sua saúde. Então, é bem importante você olhar para isso e já começar a ajustar isso, né, Ti? Imagina, né, eu ia falar sobre a questão natural, né, Ju? O sono como uma forma natural da gente regular o nosso organismo, né? O próprio Nuno Cobra fala, o que é organismo? Organismo, por que se chama organismo? Organismo porque ele se organiza. Uhum. Então é isso. De uma certa forma, o nosso corpo precisa do sono para se autorregular. Tem essa comparação aí com os seres humanos que viveram há milhões de anos, né? Essa carga genética que a gente carrega até hoje. E é Uhum. verdade, tem pessoas que talvez funcionem um pouco melhor à noite porque treinaram, né, como você falou, o sistema biológico dela para tentar funcionar da melhor forma à noite. Mas, lembrando, pegando um ponto de vista aí de biologia evolutiva, somos animais essencialmente diurnos. Por quê? Porque nós enxergamos melhor de dia, né? Se você não pega uma tribo de caçadores-coletores ancestrais que caçavam à noite, porque o nosso sistema físico ele foi feito para a gente
aproveitar o dia para caçar e descansar de noite, né? Fazendo Exato. parte aí desse relógio biológico. Então a gente tem até um termo chamado cronobiologia. E o que seria isso? O tempo biológico como sendo um tempo que entra em contato com esse ciclo circadiano e regula o corpo. Até o Prêmio Nobel de Medicina de 2017 veio por conta dessas descobertas, da importância do ciclo circadiano mesmo em termos moleculares. Então, as nossas células despertam e as nossas células descansam. Ô, Ti, falando de inversão de ciclo, né? Que às vezes a gente inverte um pouco esses processos aí do ritmo circadiano. Vamos ouvir o Dr. Drauzio Varela falando um pouquinho sobre o assunto? Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos responder a pergunta da Débora Andrade. A Débora diz: Drauzio, como se explica um relógio biológico invertido? Eu, por exemplo, sou noturna. Me mantenho ativa de noite e de manhã tenho muito sono. Nós temos muitas características individuais, né? Tem gente que gosta de acordar cedo e se sente bem acordando logo cedo. Outros se sentem mal, ficam com sono, têm o melhor sono, parece que de manhã, gostam de acordar um pouco mais tarde. Essas variações não têm significado. O que nós chamamos de relógio biológico, o que é? É o conjunto de reações que acontecem no nosso organismo no decorrer das 24 horas do dia. O que faz a diferença entre essas reações? O que faz essas reações acontecerem mais frequentemente em determinados períodos? É a luz. É a luz do dia e a escuridão da noite. Não é? No passado foi assim. Os dias eram claros, as pessoas trabalhavam, faziam de tudo e à noite dormiam, porque não tinha a luz. Hoje o mundo moderno se inverteu, nós temos luz até a hora que a gente quiser. E a gente começa dormindo um pouco mais tarde e acaba fazendo essa inversão de horário. O sono durante o dia, tem vários estudos que mostram, não é tão reparador quanto o sono noturno. E aquele conjunto de reações que acontecem no organismo, de acordo com o horário do dia, começa a ficar um pouco desregulado. Não é nada de mal você passar a noite acordado e depois dormir de manhã. Muitas pessoas fazem isso até por razões profissionais, mas não é o ideal. O ideal é que você comece acordando, acertando o horário pelo momento de acordar de manhã. Se você dorme até às 11 horas e foi dormir às 4 da manhã, experimenta acordar às 10. Você vai ter no dia seguinte um pouco mais de sono. Depois, se estiver acostumando a acordar às 10, passa a acordar às 9. E com isso vai acertando o horário, reduzindo a hora do dia em que você acorda e aumentando as horas de sono. Eu acho que isso é importante porque não é bom passar a noite inteira acordada e levar o dia e dormir durante o dia. A gente parece que não se recupera direito quando sai da cama. Eu já fui assim como você no passado. Hoje eu acordo cedo e me dou muito melhor. Legal, né? O ponto de vista dele é exatamente o que nós da Prática Integral acabamos colocando em prática com os nossos alunos. Estamos trazendo para você aqui no curso Arte do Sono. E no final dessa aula, a gente já vai fazer algumas provocações para você começar a regular o seu ciclo circadiano e encontrar aí grandes ferramentas para aprofundar o seu sono. E aí Ô, o Ju, Thiago... você falou de prática integral, né? O que é Sim, isso de integral? Integral é a gente perceber que nós somos luz, nós somos sombra. E como a perfeito. gente harmoniza isso, né, Ju? Qual o caminho do equilíbrio, né? Acho que a gente fala muito sobre isso nas nossas práticas, de encontrar equilíbrio. Além da prática de equilíbrio, né, que a gente faz No corpo? fisicamente mesmo, no slackline do corpo, como seria equilibrar esse tipo de valência? Então, você está dormindo muito tarde, puxa um pouco para mais cedo. Então, acho que a gente vai começar a desenvolver formas de lidar melhor com estes nossos hábitos, Sim, com né, Ju? certeza. Encontrar Uhum. equilíbrio das nossas polaridades. E algo importante sobre a estrutura integral é exatamente essa: a gente não consegue expulsar algo do nosso corpo, a gente não pode negar que a gente precisa dormir. E eu acho que tem um sistema que vem se tornando muito forte agora nesse momento que a gente está vivendo de expansão da sociedade, né? Isso já vem acontecendo aí há um século, talvez,
que é a da produtividade, né? Então, eu preciso produzir mais, eu preciso gerar mais dinheiro. Uma frase muito popular que, na verdade, destrói um pouco o nosso sistema de saúde, que é time is money. Então, quanto mais eu trabalho, mais rico eu sou. Mas que riqueza é essa que destrói o meu ser e a minha saúde? Aonde a gente organiza as nossas funções, então? Será que depois a gente não vai ter que pegar essa riqueza para comprar em remédio ou então pagar em hospital? Então, essa é uma provocação que a gente faz, que é cuidado com a inversão dos valores de produtividade que você tem, né? Porque produtividade, ela tem a ver com foco. E a pessoa que dorme pouco, ela diminui o seu potencial de foco. Então, respeitar o seu ciclo circadiano, dormir o número de horas, nada tem a ver com perder tempo de produtividade. Muito pelo contrário, isso é um grande paradigma da nossa sociedade, que acaba levando trabalho para casa, acaba se estendendo na madrugada, muitas vezes trabalhando ou estudando, e a gente sabe que se você respeita essa individualidade biológica, se você respeita a cronobiologia, você se torna muito mais produtivo no dia seguinte. Total. Ju, você falou dessa frase, o time is money. Eu lembro de uma brincadeira que o Nuno Cobra fazia, né? O Renato acho que contou, que é um dos filhos do Nuno, falou que tinha um empresário lá, né? Falando com o Nuno, ele falou, olha, o Nuno falou pro empresário, cara, se tempo é dinheiro, você tá bem pobrezinho, hein? Porque o cara não tinha tempo para ele, não tinha tempo para nada. E então, assim, se tempo é dinheiro, você tá realmente muito pobre. É uma provocação que o Nuno fazia, mas acho que cabe bastante aqui que tipo de tempo a gente está conseguindo ter para a gente. O sono é um desse tempo que a gente consegue ter para a gente. E, inclusive, o sono é onde o nosso cérebro organiza as nossas memórias, os nossos ganhos. Aprendizado. E é isso, essa cultura da produtividade a qualquer custo, que passa por cima do sono, né? E até Thomas Edison inventou a lâmpada, e aí as cidades todas ficaram iluminadas sem tempo para dormir. Isso foi um grande ápice assim, do progresso, né? E é um perigo a gente levar isso para nossa vida hoje, por conta dessa forma que acaba nos desregulando internamente, né, Ju? E a gente acaba por não dar valor a coisas que são extremamente importantes, né, em termos de saúde e biologia. Então, para concluir o vídeo de hoje, a gente queria fazer duas coisas. A primeira é fazê-los compreender como já começar a regular o seu ciclo circadiano, tá bom? Na aula de hormônios, a gente vai falar um pouquinho sobre horários, pico de hormônio, mas a gente já começa a dar aqui algumas ideias de que a partir das 11 da noite, você deveria já estar na cama, por quê? Para aprofundar o seu sono, para em torno de 1 hora da manhã você conseguir captar a síntese de um hormônio muito poderoso que vai limpar o seu organismo. Então, comece já a ajustar o seu estilo de vida para que em torno de 10, no máximo 11 horas, você vá para a cama, tá bom? Passando disso, você talvez não aproveite o pico hormonal que o seu corpo vai ter de limpeza, de rejuvenescimento, de liberação das toxinas e de ajuste de toda essa cachola aqui desse sistema mental que vai acontecer, tá bom? E aí, o que a gente já vem falando, que a gente vai fazer aqui nesse curso, e é muito importante, não adianta você só entender, também é importante, por isso que a gente está gravando as aulas teórico-filosóficas. Mas é importante que você coloque em prática esse desacelerar do nosso sistema, tá bom? Ao longo de todas as aulas, a gente vai vir falar como você vai acionar o seu sistema parasimpático. Então, imagine que tem 2 cavalos. Um dispara, é o sistema simpático, e o outro empaca, que é o sistema parasimpático. A gente quer trazer esses 2 cavalos para um sistema equilibrado. Então, eu não preciso nem disparar o meu simpático e nem empacar o meu parasimpático. Eu posso ir ajustando. Eu acelero um pouquinho, eu breco um pouquinho. Eu acelero um pouquinho, eu breco um pouquinho. Então, é isso que a gente vai fazer na nossa vida. Eu acordo de manhã, eu acelero um pouquinho, chega no fim da tarde, eu desacelero e durmo. De novo, acordo de manhã, eu acelero o meu sistema e depois, no fim da tarde, o metabolismo eu desacelero e durmo.
tá? A gente vai ensinar isso para vocês com as aulas práticas que nós estamos gravando aí com todo amor. Então, são várias estratégias, vocês vão aprender ao longo de 3 meses muitas coisas para colocarem em prática e vão conseguir prestar atenção o que funciona mais para você ou não. Isso é importante, né, Ti? Porque algumas pessoas vão funcionar mais com alguns recursos, ferramentas do que outras. A ideia é a gente oferecer uma gama muito grande de possibilidades que você vai ter para enfrentar essa dificuldade de dormir ou para você dormir de uma forma um pouco mais com mais qualidade, né? Porque a gente tem a questão da quantidade e qualidade. Então, a ideia é que a gente consiga oferecer o máximo de ferramentas para você. Se está muito pilhado, relaxar. E se está relaxado demais, de repente, no dia de manhã, meio sonolento, vamos aprender a acionar um pouquinho esse sistema simpático, porque isso a gente fala sobre isso, né, Ju? A questão do ritual da manhã. Então, às vezes, se de manhã você está muito sonolento, seu pico de energia vem à noite, você não consegue dormir, às vezes não consegue identificar a causa. Então, a nossa ideia é fomentar aí ferramentas para que vocês aproveitem essa oportunidade para se conhecer, entrar em contato com você e ter uma autoescuta, uma percepção mais refinada de como o seu organismo funciona. E um ótimo passo é começar a se regular a partir do ciclo circadiano, que tem cerca de 24 horas, e como você se organiza nesse tempo, nessas Muito horas. bom. Então, a gente queria finalizar essa aula com algumas perguntas, né, Ti? A gente gosta de provocar você a pensar sobre o seu estilo de vida, a pensar sobre o seu jeito de dormir. E se forem perguntas, se forem respostas positivas, ótimo, você já está aí um passo à frente de estruturar o seu sono. Mas se não, a gente também te convida a partir dessa resposta, estruturar o que você acha que dá para ser melhor. Então vamos lá. Como está o seu ciclo circadiano? Você tem ido dormir no horário certo e acordado também no horário que esse sol já está aí lá no alto? Qual foi a última vez que você viu o pôr do sol e o nascer do sol? Eu queria que vocês observassem, né, Ti, essas questões, prestassem atenção durante o seu dia, que hora que você tem mais energia e que hora você tem menos energia. Se isso está atrelado aí à cronobiologia, se está atrelado ao sistema que você aprendeu hoje, circadiano. Ou seja, o seu maior desenvolvimento de energia está quando o sol está lá no alto? Ou o seu momento mais de vigília, tranquilo, está quando o sol está, ou a lua está lá no alto? Então, observar se você está no ritmo adequado à natureza, certo? E a gente se vê, então, no próximo tema, né, Ti? A gente vai falar na próxima aula de bioquímica do organismo. E você vai conhecer como você pode equilibrar os seus hormônios só através de você regular e educar o seu horário de dormir, o horário de acordar. Muito Um obrigado. beijo grande! Beijo. Até mais!